O grande conflito. A Escritura descreve uma batalha cósmica entre o bem e o mal, Deus e Satanás. Compreender este conflito que envolve todo o universo ajuda a responder à pergunta: por que veio Jesus a este planeta? Uma visão cósmica do conflito. Mistérios dos mistérios. O grande conflito entre o bem e o mal começou no céu. Como poderá o pecado ter tido origem no ambiente perfeito? Os anjos, seres de uma ordem superior à ordem dos humanos, foram criados para desfrutar uma comunhão íntima com Deus. Possuidores de uma força superior e obedientes à palavra de Deus, têm a função de servos ou espíritos ministradores. Embora se mantenham geralmente invisíveis, aparecem por vezes em forma humana, por intermédio de um desses seres angélicos que se introduziu o pecado no universo. A origem do conflito. Usando os reis de Tiro e de Babilónia como descrição figurativa de Lúcifer, as Escrituras mostram como começou este conflito cósmico. Lúcifer, o filho da alva, o querubim ungido para proteger, estava na presença de Deus. Dizem as Escrituras: tu és a sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Embora o surgimento do pecado seja inexplicável e injustificável, pode encontrar-se as suas raízes no orgulho de Lúcifer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer recusou contentar-se com a elevada posição que o Criador lhe dera. No seu egoísmo, cobiçou a condição de igualdade com o próprio Deus. Dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Embora desejasse a posição de Deus, não ambicionava possuir o seu caráter. Procurou ter a autoridade de Deus, mas não o seu amor. A revolta de Lúcifer contra o governo de Deus foi o primeiro passo para se transformar em Satanás, o adversário. Os atos secretos de Lúcifer cegaram muitos anjos, que deixaram de ver o amor de Deus. O descontentamento e a deslealdade ao governo de Deus, daí resultantes, arrumaram-se até que uma terça parte das hostes angélicas se uniu ao anjo rebelde. Desfez-se a tranquilidade do reino de Deus e houve batalha no céu. A guerra celestial teve origem a Satanás, descrito como o grande dragão, a antiga serpente do diabo, o qual foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Como se envolveram os seres humanos nessa luta? Depois de ter sido expulso do céu, Satanás trouxe a sua rebelião para a nossa terra. Disfarçado numa serpente que falava e usando os mesmos argumentos que haviam provocado a sua própria queda, conseguiu abalar a confiança de Adão e Eva no seu Criador. Satanás despertou em Eva o descontentamento com a posição que ocupava. Deslumbrado com a perspectiva de vir a ser igual a Deus, acreditou nas palavras do tentador e duvidou de Deus. Desobedecendo aos mandamentos divinos, comeu fruto e influenciou seu marido a fazer o mesmo. Acreditando na palavra da serpente contra a palavra do Criador, traíram a sua própria confiança e lealdade a Deus. Tragicamente, as sementes do conflito que começaram no céu criaram raízes no planeta Terra. Seduzindo os nossos primeiros pais e levando-os a pecar, Satanás extorquiu-lhes habilidosamente o domínio da Terra, intitulando-se então príncipe deste mundo. Satanás desafiou Deus, o seu governo e a paz de todo o universo, instalando-se na sua nova sede, o planeta Terra. O impacto sobre a raça humana. Os efeitos da luta entre Cristo e Satanás cedo se fizeram sentir, à medida que se deformava a imagem de Deus na humanidade.
Apesar de Deus ter oferecido o seu concerto de graça à raça humana através de Adão e Eva, o primeiro filho que lhe nasceu, Caim, assassinou o próprio irmão. A impiedade continuou a multiplicar-se, até que Deus teve de dizer entre si, referindo-se ao homem, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus utilizou um grande dilúvio para limpar da terra os seus ímpios habitantes e dar um novo começo à raça humana. Cedo, porém, os descendentes de Noé se desviaram do concerto divino. Apesar de Deus haver prometido não voltar a destruir toda a terra com um dilúvio, eles mostraram ostensivamente a sua desconfiança nele, erguendo a Torre de Babel, numa tentativa de atingir o céu e dispor assim de um meio para escapar a qualquer dilúvio que viesse a suceder. Desta vez Deus anulou a rebelião do homem, confundindo-lhe a língua universal. Algum tempo depois, com o mundo numa apostasia quase total, Deus estendeu o seu concerto a Abraão. Por intermédio desse patriarca, Deus planeou abençoar todas as nações da terra. No entanto, as sucessivas gerações de descendentes de Abraão mostraram falta de fé no concerto da graça de Deus. Enganados pelo pecado, ajudaram a Satanás a conseguir o seu objetivo no grande conflito, crucificando o autor e garante do concerto, Jesus Cristo. A Terra é teatro do universo. O relato no livro de Jó de uma convocação cósmica envolvendo representantes das várias partes do universo permite-nos ter uma melhor percepção do grande conflito. A narrativa começa assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse praticamente estas palavras: Satanás, olha para Jó, ele obedece fielmente à minha lei. Ele é perfeito. Satanás replicou: sim, mas só é perfeito porque lhe convém servir-te. Não é teu protegido? Nessa altura Cristo respondeu, autorizando Satanás a experimentar Jó de todas as maneiras, menos tocando-lhe na vida. A perspectiva cósmica que o livro de Jó nos oferece é bem a prova da existência do grande conflito entre Cristo e Satanás. Este planeta é o teatro onde está em cena a dramática luta entre o bem e o mal. Como diz a Escritura, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O pecado cortou a relação entre Deus e o homem. E tudo o que é de fé, que não é de fé, é pecado. A transgressão dos mandamentos ou leis de Deus é resultado imediato da falta de fé e evidencia a ruptura nessa relação. Por sua vez, o plano divino da salvação visa restabelecer a confiança no Criador. Confiança é essa que leva a uma relação de amor manifesta pela obediência. Como Cristo fez notar, o amor conduz à obediência. Na nossa época sem lei, neutralizam-se os valores absolutos. Louva-se a desonestidade. O suborno é um modo de vida. O adultério, a lastra, destroem-se violentamente os pactos, tanto internacionais como pessoais. É nosso privilégio erguer os olhos deste desesperado mundo para um Deus omnipotente que cuida de nós. Esta visão mais ampla revela-nos a importância da expiação pela qual o nosso Salvador põe fim a este conflito universal.